Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma Live Office Hours. Bom dia, bom dia. Se você ainda não colocou a sua pergunta, você pode colocar agora na live. Lembrando que essa pergunta pode ser qualquer coisa na área de contabilidade, na área de imposto de renda, abertura de empresas, ITIN, sales taxes, Social Security, tá bom? Eu vou deixar o meu comentário aqui. Deixe sua pergunta aqui. E lembrando que o Facebook não permite que eu coloque links durante a live. Então, se você quiser algum link de algum assunto que eu falei aqui hoje, pode escrever para mim. O nosso e-mail tá no post dessa live e a gente vai com certeza te responder. Essa época você só tem que ter um pouquinho mais de paciência, porque é muito busy, muito ocupado, mas a gente responde todos os e-mails que a gente recebe, tá? Com certeza. Bom dia, Jussiara! Tudo bom? Eu já vi sua pergunta lá e nós vamos responder. Bom, gente, a gente vai começar hoje com as notícias, né? Acho que muita gente pode ser que já tenha visto essa notícia que eu vou dar, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, ontem, ou hoje logo cedo, né? A House aprovou 1,9 trilhões de dólares para ajudar na pandemia, né? E o que isso vai te ajudar? Vai te ajudar que vem mais estímulos check aí, né? E quanto que vai ser esse estímulo check? Vai ser, se você é solteiro, vai ser $1.400. Se você é casado, vai ser $2.800. E se você tem dependente, mais $1.400 para cada dependente. Agora, lembrando que isso tem um limite. Por exemplo, se você é solteiro e recebe menos de 75 mil ao ano, então você vai receber os 1.400 completo. Se você é solteiro e recebe mais de 75 mil até 100 mil por ano, isso vai diminuindo gradativamente. Se você recebe mais de 100 mil dólares por ano, você não vai receber o estímulo check. E se você é casado, se você recebe até 150 mil ao ano, você vai receber os 2.800. Se você recebe entre 150 mil e 200 mil, vai diminuindo. E se você recebe mais de 200 mil ao ano, também não vai receber estímulo check. Sorry, exatamente isso que vai acontecer com você. E nesse plano do Biden que foi aprovado, né, hoje de manhã, ontem de noite, um, lá pela casa, pela House, ela tem ajuda para os business. A gente não vai falar todo o plano do Biden aqui, porque é extenso e a gente tem um tempo limitado, mas vamos falar do business também. Essa bill aprovou nada mais do que 15 bilhões para ajudar airlines e alguns eligible contractors, né? Ela aprovou um novo programa para restaurante e bares, né, que foi afetado pela pandemia, né, pelo coronavírus aí. E isso tem um aporte de 25 bilhões, né? Tem muito grants aí, tem grants até de 10 milhões, né? Limitado a 5 milhões por localidade de restaurante.
Então, olha, muita ajuda para restaurante. Acho que o povo realmente merece. A gente tem cliente que é restaurante, então fiquem ligados nisso. Ah, e a outra parte que eu vou falar da Bill para business é o PPP, né? Foi aprovado 7,25 bilhões para ajuda do PPP. Então, gente, é muita ajuda. Outra parte que muito importante que eu também vou comentar aqui é para ajuda para quem está desempregado, o unemployment, né? E o unemployment ele vai ser estendido, em vez de você receber US$ 300 por semana, você vai estar recebendo US$ 400 por semana. Ajuda para quem está desempregado. Lembra o seguinte, esse unemployment que eu estou falando aqui não é o do Estado, é o do governo federal. O do governo federal é em cima do Estado, não tem nada a ver com o Estado. Estado é uma coisa, governo federal é outra. O que a gente está falando aqui é governo federal. Agora, outra coisa, o PPP. Mudanças no PPP, e hoje eu vou falar isso do PPP, porque eu tenho uns clientes que eles estão perguntando, mas o PPP mudou, agora o PPP é para quem tem menos de 20 empregados, é para quem é solo proprietorship, é para quem... Gente, o PPP não mudou. O SBA vai fazer algumas alterações em algumas coisinhas, mas o programa em si, os critérios para quem aplica não mudou. O SBA, ele teve a partir do dia 24 de fevereiro agora, ele estabeleceu 14 dias exclusivos para processar quem aplicou PPP e que tem menos de 20 empregados. Então, esses 14 dias, o SBA vai fazer o seguinte, olha, para de analisar os casos de empresas que têm mais de 20 empregados. Nós só vamos analisar, então vai ser de 24 de fevereiro, contando 15 dias aí. 15 dias, não, 14 dias. Então, 14 dias, eles só vão processar empresas com menos de 20 empregados. Agora, lembrem, o PPP continua sendo para quem? Para quem recebeu o primeiro PPP e gastou dinheiro com despesas autorizadas no programa, para empresas com menos de 300 empregados, tá? E você tem que provar, lembrem-se, você tem que provar que você teve redução de pelo menos 25% quando você compara o ano de 2019 e o ano de 2020, em qualquer um dos quarters. Se você não pode provar isso, você não tem como aplicar para o segundo round do PPP, mesmo que você tenha menos de 20 empregados. Isso não mudou. Essa parte não mudou. Agora, eles vão fazer é, alguns reajustes no programa. Vamos colocar assim. Eles vão permitir que solo proprietorships, independent contractors, self-employed participem. Eles vão mudar, eles vão reformular a fórmula do PPP. Mas isso ainda não está em vigor. Isso provavelmente vai vir estar em vigor quando eles reformularem, provavelmente em março, eu acredito. Primeiro, segunda semana de março, talvez, isso já esteja aí. Então, essas mudanças, inclusive uma das mudanças que eles vão fazer é permitir quem tem ITIN, olha aí a vantagem do ITIN, as pessoas sempre me perguntam, qual a vantagem de ter ITIN? Então, eles, nessa reformulação, eles vão deixar quem tem ITIN fazer a aplicação. Também ainda não está aprovado, vai ser provavelmente agora em março. Então, ó, gente, lembrando, PPP não mudou as regras para quem vai aplicar. Só está mudando, está reformulando o programa, tá? Mas não mudou as regras, tá bom? Então, olha, se você está com a gente aqui na live,
e ainda não colocou a sua pergunta, você pode fazer isso nos comentários da live. Deixa lá, que no final da live a gente vai responder com certeza. E as nossas dicas de hoje agora. Primeiro, gente, olha, não esquece. Se o seu business, por algum acaso, recebe acima de US$ 10.000 em cash, isso tem que ser reportado para a IRS, tá? Em um file específico. Talvez muita gente tenha noção disso, mas não sabe disso, é uma coisa um pouco não tão divulgada. Então, tem um form específico, tem um filing específico. Se você tem um business e recebe mais de US$ 10.000 em cash, você tem que fazer esse report para a IRS. E a outra dica é, olha, gente, a gente já está em março praticamente. E não esqueçam, a declaração de partnership e de S-Corp tem que ser feita até 15 de março. Se por algum acaso você fala assim, meu Deus, eu não vou poder fazer antes, por qualquer que seja o motivo, não esquece, tem que fazer extensão, porque a multa por não ter feito é muito grande. É US$ 2.400. Eu acho que você não vai querer pagar isso. Então, não esquece, ou você faz o filing, que é o melhor. Se você não pode fazer o filing, você vai lá e faz a extensão. É muito importante isso. O prazo, 15 de março, se você é partnership ou S-Corp, tá bom? A outra dica, lembrando que se você recebeu aquela carta do IRS falando que você não fez a declaração de imposto de renda de 2019 e você sabe que você fez, ignora a carta. Eles já falaram que foi um erro ter mandado essas cartas, então relevem, ignorem, tá bom? A última dica de hoje é: não se esqueçam de participar dos mini cursos da eTraining Shop. Lembrando que a eTraining Shop é para você que é autônomo, que é dono de uma empresa aqui nos Estados Unidos, que quer se aperfeiçoar, que quer entender melhor como é que é o sistema, que quer fazer a coisa certa. Então, a Training Shop, a gente vai colocar muita coisa legal lá. Comecem a seguir. A gente está na época busy, mas a gente vai colocar muita coisa legal lá. Então, ó, participe, você só tem a ganhar. Bom, agora nós vamos para as perguntas do post. Vamos ver no nosso post. Hoje a gente tem a pergunta da Jussiara. Olá, Jussiara. Então, a pergunta é, olha, quando eu faço uma venda para entregar no próximo mês e recebo uma parte do pagamento antecipado, eu devo lançar essa venda no mês da entrega ou no mês do recebimento? Jussiara, ótima pergunta. Eu tenho certeza que isso aí é pergunta de muita gente. Vou falar um pouquinho dos dois regimes de caixa, no caso do accounting, né? Aí a gente está falando de contabilidade. Se você, a gente tem dois métodos, a gente tem o método de cash e o método de accrual. E qual que é a diferença básica entre eles? A diferença básica deles é quando você faz as vendas e as compras, elas são elas são gravadas, elas são recebidas de acordo com o que você, por exemplo, no regime de caixa, o de cash, você reconhece a receita e a despesa quando você recebe o dinheiro. Por exemplo, se você for lá e vendeu, recebeu o dinheiro, então você tem que reconhecer, você tem que reportar naquele momento, que no caso é o seu caso. Então, se você é regime de caixa, você reconhece a receita e a despesa quando o dinheiro está na sua mão, quando você pagou a despesa e quando você recebeu a receita. Agora, se você está no método de accrual, você reconhece a
Receita, quando você faz a venda, não interessa se você recebeu dinheiro ou não. E para todo, fica a dica aí, para todo mundo que é empresa individual, é regime de caixa. Então, regime de caixa, você reconhece a receita quando você recebe o dinheiro na sua mão, não quando você faz a venda. Então, no seu caso, você vai ter que reconhecer onde você lança a venda. Você lança quando você recebe o dinheiro. Se você recebeu uma parte antecipada, você lança a antecipação, né, da venda e depois você lança o restante do que você recebeu. Então, responder aí, o seu caso, Jussiara, é regime de caixa, porque você é uma empresa individual, então você vai reconhecer a receita na hora que você recebe o dinheiro na sua mão, tá bom? E lembra que despesa é a mesma coisa, você lança a despesa quando você compra, paga, realmente paga a despesa. Quem compra a prazo só reconhece a despesa quando paga, no caso, tá bom? Então, essa é a primeira, é a pergunta dela. E a outra pergunta que eu tenho do post é o bebê Mazinho. Olá, bebê Mazinho. Muito obrigada pela sua pergunta. Ele colocou aqui para mim, quanto tempo demora para abrir uma empresa LLC? Bom, eu vou falar da Califórnia, que a gente está na Califórnia. Se você não estiver na Califórnia, porque eu não sei onde você está, você me avisa que depois eu te mando a dica de quanto tempo demora, porque varia por estado, tá bom? Mas na Califórnia, o filing com a Califórnia está demorando atualmente 10 dias. E no total, porque você sabe que abrir uma LLC não é só com a Califórnia, tem muito mais que isso. Algumas pessoas pensam que é só lá registrar e tá pronto, e não é. Então, no total, vai depender. Se você tem social, eu diria que no máximo 20 dias você está com a sua empresa aberta. Se você não tem social, o IRS esse ano, desde o ano passado, está dando muita canseira na gente. E tá demorando, olha, até 90 dias ou até mais para abrir, completar a parte do IRS. Então, eu diria que se você tem social e você está na Califórnia, atualmente é 20 dias para você completar todo o processo. Se você não tem social, você vai esperar um pouquinho mais ou menos 90 dias, tá bom? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E a gente agora, olha, a gente agora dando a dica, se você tá aqui na live, deixa pra gente a pergunta nos comentários. A pergunta pode ser qualquer coisa na área de contabilidade, qualquer coisa na área de imposto de renda, abertura de empresas, ITIN, Social Security, Sales Taxes, tá bom? E a gente vai responder. Agora vamos para as perguntas que as pessoas me enviam, né, por e-mail. Essa pessoa ela perguntou aqui: posso colocar minha namorada como dependente? Pergunta interessante, porque pode ser que outra pessoa também tenha essa pergunta. Bom, quando a namorada ela não te qualifica para ser head of household, tá? Então não seria dependente como head of household, mas a namorada, você pode, se ela morou com você o ano todo, você suportou ela o ano todo na sua casa, ela pode ser uma dependente para você reclamar o Credit for Other Dependents, tá? Então, quem não sabe disso, lembra que essa pessoa não pode ter ganho mais de $4.200 ao ano. Então, se essa namorada ela viveu com você o ano todo e você suportou ela, você pagou as despesas para ela, né? Suportou ela o ano todo e ela não ganhou mais de $4.200,
você vai poder colocar ela e reclamar outros créditos para outros dependentes, que é US$ 500, provavelmente, na sua taxa de crédito, tá bom? Então, essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta é uma pergunta meio que similar. Ela perguntou: posso colocar minha mãe como dependente se ela mora no Brasil? Não. E vamos ver o que precisa para a pessoa ser dependente. Acho que tem muita pergunta agora de dependente. Talvez até porque o estímulo cheque vem aí, né? US$ 1.400 por dependente. É importante saber quem você pode ou não colocar como dependente na sua declaração de imposto de renda. Então, para a pessoa ser sua dependente, primeira coisinha, ela não pode ser dependente de outra pessoa. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Segunda coisa, ela não pode estar fazendo uma tax return em conjunto com outra pessoa. Porque aqui, quando você faz tax return em conjunto, o casal, um não é dependente do outro, eles fazem juntos. Mas se você está fazendo tax return com outra pessoa, você não vai poder ser dependente de outra pessoa, a não ser que você só esteja fazendo isso para reclamar um refund que você recebeu, que você tem para receber de algum trabalho que você fez como W2. Se não, não. E o outro requerimento que você tem que ter é: essa pessoa tem que ser US citizen, ou US residente, ou US national, ou então ser residente do México ou Canadá, entendeu? Por a maior parte do ano. Agora, uma coisa muito importante: você não pode colocar uma pessoa como dependente a não ser que você pague mais de 50% do suporte anual dessa pessoa. Então, essa pessoa tem que acabar sendo uma qualifying child sua, ou então a qualifying relative seu. Então, isso é que é. E eu tenho um link do próprio IRS que te ajuda a ver se você pode ou não eleger uma pessoa como sua dependente. Se você quiser esse link, me escreve. O meu e-mail é o contact@officetaxservices.com e ele tá no post dessa live, tá bom? Gente, agora para finalizar, a gente vai ver se a gente ainda tem alguma pergunta na live e a gente vai, então, ajudar você a respondendo. Bom dia, Jussiara! Aê! Nesse plano, eu me enquadro para pequenas empresas de mulher com pouca renda e sem... Jussiara, qual o plano? O plano do Biden? Olha, o plano do Biden, se você... Com certeza você vai se enquadrar. Agora, não como business, na verdade. Do business, você vai ter que ver se o SBA, quais vão ser as reorganizações que eles vão fazer. As reorganizações do PPP, por exemplo, eles agora vão colocar empresa individual, eles vão colocar, eles estão mudando a fórmula do PPP. Quando eles mudarem, quando eles saírem com a nova regra e como é que vai ser o procedimento, então vai ficar mais claro saber se você, no caso, vai se enquadrar, tá? E outra coisa, lembra, você vai ter que mostrar que você teve redução por quarter. Então, já vai fazendo aí, por exemplo, quanto que você ganhou em cada quarter da empresa, quanto que a sua empresa faturou? Janeiro, fevereiro, março é o primeiro quarter. Abril, maio, junho é o segundo quarter. Julho, agosto, setembro é o terceiro quarter. Outubro, novembro, dezembro é o quarto quarter. Você tem que fazer uma comparação de 2019 e 2020. Quanto você recebeu em um e em outro? Se você puder comprovar que você teve redução de pelo menos 25% e eles mudarem a regra para empresa individual poder participar, sem
ter que pagar folha de pagamento, porque, como você sabe, empresa individual, você não está na folha de pagamento. Então, pode ser sim que você se qualifica. Já vai, já vai se preparando, porque quem sabe como é que as regras vão mudar, né? Isso realmente depende de como o SBA vai planejar isso, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da Life of Hours de hoje. Não esqueçam de fazer a declaração de imposto de renda o quanto antes. Só lembra de uma coisa, vou te dar uma dica agora para finalizar. Eu tô lembrando aqui. Lembra o seguinte: o plano do Biden que acabou de ser aprovado vai olhar o seu AGI, Adjust Gross Income. E se você é solteiro, menos 75 mil, se você é casado, menos 150 mil. Se a declaração que você já fez de 2019 foi com um AGI maior do que você acha que vai ser em 2020, faz logo a de 2020. Agora, se for o contrário, dá um tempinho, faz uma extensãozinha para ver como é que vai, tá bom? Essa é a dica de hoje da declaração de imposto de renda. Então, não é todo mundo que tem que correr e fazer a declaração de 2020. Bom, gente, compartilhem com seus amigos a live, a plataforma da iTraining Shop. A próxima live vai ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã. E o post vai estar na terça-feira para vocês colocarem as perguntas, se vocês quiserem. Aproveitem essa oportunidade para tirar suas dúvidas e esclarecer qualquer, né, pergunta que vocês tenham. Olha, foi um prazer ficar aqui com vocês. Ah, exatamente, porque eu vendi mais depois da pandemia. Que bom, de todo jeito. É uma notícia boa, né, Ju? Olha, muito obrigada e fiquem com Deus. Beijão.